Olá a todos, meu nome é Renata, eu sou mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual do Maranhão, mestrado profissional. Sou orientanda da professora Adriana Zire e membro do BRADA. Nessa comunicação, titulada As Mulheres e Sua Educação no Portugal Tardo-Medieval, algumas reflexões a partir de peças de Gil Vicente, eu venho apresentar alguns resultados de minha pesquisa. Bem, primeiramente apresentamos o Gil Vicente, que é o autor das peças que a gente trabalha. Essas peças estão na compilação de 1562, que veio ao público somente 26 anos após a morte do teatrólogo. Sobre ele pouco ainda sabemos, apesar de ter inúmeras pesquisas que têm se debruçado sobre a sua biografia. Mas sabemos que ele foi um homem muito prestigiado na corte portuguesa de Dom Manuel I, do João III e da rainha Dona Leonor, que patrocinou a sua obra durante um bom tempo, e que ele produziu muito durante esses 34 anos que ele serviu aos monarcas portugueses. Além disso, se associa, apesar de pouco saber sobre ele, se associa o nome de Gil Vicente a outras múltiplas identidades, além da função de teatrólogo, como a própria questão de Ourives, a Semete da Balança, e enfim, outras identidades são associadas a ele pelo fato do nome Gil Vicente aparecer nessa mesma época em que ele está representando suas peças, mas são identidades que não estão ainda de todo confirmadas. Bem, além disso, Gil Vicente, ele teve seu discurso atrelado à doutrina cristã, apesar dele ter sido bastante crítico, ou mesmo subversivo, em relação aos comportamentos de alguns membros da igreja, como o próprio Papa, mas ainda assim o seu discurso esteve sempre voltado à defesa de determinados comportamentos considerados virtuosos. E a sátira, ela não é apenas, mas ela é um dos principais meios pelos quais o Gil Vicente buscou punir aqueles que se desviavam dessa conduta cristã. Além disso, a Virgem, ela aparece também ao lado da sátira, como o culto à Virgem aparece ao lado da sátira como uma forma de defender também esses comportamentos ou de guiar os diferentes tipos daquela época sobre os comportamentos que eram corretos. Então, pautando-se a partir da imagem da Virgem. Bem, o José Augusto Cardoso Bernardes toma a compilação de duas obras de Vicente, de 1562, enquanto uma forma de um projeto identitário do autor, visto ser uma forma de propagação de memória, uma forma de propagar a memória sobre si e também a memória sobre os reis e sobre aquela época, e defender determinados comportamentos. Mas também acreditamos que a compilação em seu conjunto, ela serve enquanto um projeto pedagógico, porque o autor ele buscava, de certa maneira, educar a partir da crítica que ele fazia e dos modelos que ele apresentava, apresentar justamente educar esses tipos para um determinado comportamento, uma determinada conduta. Nesse projeto, as mulheres, elas acabam aparecendo ora com essa imagem da Virgem, ora com essa imagem de Eva. Então, constantemente aparece esse contraste de vícios e virtudes nas peças analisadas. E ele acaba, de certa maneira, se apropriando, né, desse discurso corrente na literatura da época que toma a mulher enquanto um ser vicioso de natureza pecaminosa. E que, para que ela se adequasse a essa economia da salvação, ela precisaria seguir esse modelo ideal pautado na imagem da Virgem. Bem, analisamos 5 peças, entre as quais estão duas comédias de 3 faces. As faces, elas são essas peças que têm esse conteúdo mais satírico, de crítica, e a comédia, ela tem um conteúdo um pouco mais alegórico, tem a figura de príncipes e princesas. Bem,
Aqui apresentamos inicialmente os modelos educativos, em que aqui damos destaque à figura da Cismena, da Comédia de Rubena, que é o modelo mais completo que Gil Vicente apresentou, o modelo educativo mais completo. Nessa questão da educação feminina, a gente vai perceber como o Gil Vicente acaba enquadrando, da mesma maneira que muitos outros moralistas da época, enquadrando as mulheres dentro desse espaço doméstico e indicando que o exercício de determinadas atividades ligadas à costura em geral, ele definiria, de certa forma, esse modelo. Então, a gente vê aqui como que a Cismena, ela é colocada o tempo todo como modelo, entre outras coisas, entre outros elementos que vão ser apresentados, justamente por ela ter zelo por esses tipos de tarefas. E aqui a gente vê como alguns elementos são colocados pelo Gil Vicente, como a seda, o didal, o coxim, que são elementos aí próprios, que seriam, na verdade, tidos enquanto típicos do feminino, em que as mulheres deveriam estar ligadas, né? Bem, a gente também vê aqui como que, de outra maneira, essa questão do zelo pelas tarefas domésticas ou por estar ocupada é colocado nas peças. E aqui apresentamos como que na Comédia do Viúva, a Paula e a Melissa, elas são representadas enquanto modelos justamente por elas obedecerem à figura do pai, que ao sair diz a elas que é para elas deixarem as portas bem cerradas, para não estarem ociosas, que as moças ocupadas elas evitam causas danosas. Então, aqui Gil Vicente se apropria dessa imagem que se tem sobre a mulher ociosa, dessa mulher tagarela, que se ela estiver, de certa forma, ociosa, ela vai estar propensa a pensar aquilo que não deve. Então, ele acaba trazendo essa imagem de que para ser modelo, ela tem que ser silenciosa e que também tem que estar ocupada, tá? Com a sua mente ocupada e fugir do ócio, que é esse vício, esse vício tão condenado. Bem, aqui em contrapartida a gente apresenta os contramodelos, em que o principal contramodelo é a Inês Pereira, que ao contrário da Cismena, da Comédia de Rubena, ela vai renegar esse espaço da casa, vai renegar o privado, quer fugir desse espaço, faz de tudo para fugir a partir do casamento com alguém de uma condição superior à dela, e ela renega a casa, renega o lavrar, renega as tarefas que a mãe lhe impõe, que a mãe lhe deixa, a mãe sai à igreja e deixa ela para limpar a casa, deixa ela para lavrar, e ela, em um monólogo, acaba apresentando como ela odeia esse espaço, como ela quer sair dali, como a visão que ela tem sobre ele é uma das piores, que é de cegueira, de raiva, de tormento, que ela está cansada de estar nesse espaço e que ela quer sair dele, que ela vai fazer de tudo para sair dele. Bem, a Isabel, ela também vai nessa mesma linha da Inês, porque a mãe dela também indica, acaba aconselhando, a mãe na peça, ela está sempre aconselhando as filhas a exercerem esse tipo de atividades, a terem zelos por essas atividades, a tomarem essas atividades como parte de sua condição, de sua suposta natureza. Mas, em contrapartida, a Isabel, ela tem pavor desse espaço, ela faz de tudo para fugir dali, ela faz de tudo para ela não se adequar a esse tipo de atividade, considerando que não é típico dela, que não deve ser típico dela, que ela não é moleira para ter que mexer com fiar, com tecer, com algodão, ela não é isso que ela quer para a vida dela. A Letícia também vai na mesma direção das outras personagens apresentadas, quando também, no diálogo com a mãe manda, né, impõe que ela vai buscar a roca e a banca e o fuso que está lá na janela, porque a casa da Letícia é apresentada como tem o espaço do sobrado e tem o espaço de uma loja, porque eles são uma família de judeus, e
a mãe manda que ela vá, desça e busque e pegue essa banca e esse fuso e essa rouca. E eles são uma família de alfaiates, então seria, teoricamente, típico dessa família que ela exercesse esse tipo de atividade. Só que ela não tem esse zelo e ela também não está conformada com esse tipo de obrigação que a mãe lhe impõe, com os tipos de atividades que a mãe lhe impõe, porque aqui a gente não colocou, mas a Ledissa, ela é representada também como essa personagem que é colocada para limpar a casa e que os irmãos estão lá dormindo enquanto ela está fazendo as coisas. Então, ela está constantemente reclamando de ser imposta esse tipo de atividade a ela. Para concluir, a gente acabou percebendo que Gil Vicente, ele é sim esse defensor do modelo mariano, a partir do culto que se tem, o culto constante que vai ter no século XVI, mas ao mesmo tempo que ele defende esse modelo e acaba se apropriando também desse discurso misógino que vê nas mulheres que não seguem esse modelo uma viciosa, ou mulheres que têm comportamentos viciosos, a gente vê como que, ao mesmo tempo que isso acontece, essa reafirmação do discurso cristão em prol de um determinado padrão comportamental, ele não estava se adequando à realidade feminina, principalmente quando a gente vê esses contramodelos femininos sendo representados. Bem, além disso, a gente percebe como que o casamento ele continuava sendo esse meio de limitar os horizontes de possibilidades femininas, mas o motivo que levava esses personagens a buscarem o casamento não eram os mesmos que a igreja acabava preconizando para elas, porque elas viam no casamento uma válvula de escape para fugir desse espaço privado. Bem, além disso, a gente percebe como a negação da educação doméstica, ela permite pensar em termos de resistência feminina a esses padrões normativos, principalmente também a partir da representação dos contramodelos. Bem, é isso, muito obrigada.